Você já se perguntou por que alguns homens, mesmo envoltos em máscaras de força e controle, de repente se rendem diante de uma mulher e sentem algo que não conseguem explicar? Não é essa beleza que prende, não é a juventude, não são as convenções superficiais. O que realmente toca a alma de um homem é algo invisível, quase místico, que nasce da profundidade do feminino. É um encontro que não acontece no corpo primeiro, mas na psique, no inconsciente, onde símbolos antigos e forças arquetípicas se entrelaçam. É ali que a verdadeira paixão se acende, não como um fogo passageiro, mas como um chamado irresistível à integração de si mesmo. Na visão de Jung, cada homem carrega dentro de si a ânima, a imagem do feminino que habita seu inconsciente. Essa ânima é formada por memórias, experiências e projeções, muitas vezes relacionadas à figura da mãe ou às mulheres que marcaram sua vida. Quando encontra uma mulher que desperta essa imagem interior, o homem não apenas gosta dela, ele sente como se tivesse encontrado uma parte de si mesmo. E é isso que o toca de maneira tão profunda. Não é apenas ela, mas o que ela simboliza dentro dele. A paixão nasce quando essa ponte é ativada, quando o inconsciente reconhece no outro a chave para sua própria totalidade. Mas não se engane, não é qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer presença que desperta essa conexão. O que realmente toca a alma de um homem é a mulher que habita a própria verdade. A mulher que não se curva para agradar, que não se apaga para caber, que não se torna sombra em nome de um amor que nunca retorna. O homem, no fundo, é atraído por aquilo que não pode controlar, pelo mistério que não se entrega por inteiro, pela presença que brilha mesmo sem pedir licença. Quando encontra isso, algo nele se rompe. Sua armadura de autossuficiência desmorona e ele se vê diante de uma força que o chama para além de si mesmo. Você já percebeu que os homens não se apaixonam pelas mulheres que mais cedem, mas pelas que mais se pertencem? Isso não é coincidência. É a dinâmica do inconsciente em ação. O desejo masculino se intensifica diante da ausência de submissão. Ele sente, ainda que não saiba explicar, que aquela mulher é um espelho de sua própria individuação. Ela não busca nele o que já encontrou em si mesma. E essa independência é magnética. Ele não precisa salvá-la, não precisa completá-la, mas é justamente por isso que deseja estar ao lado dela. A filosofia estoica ilumina esse caminho. Sêneca dizia: aquele que é corajoso é livre. E a mulher que conhece sua própria sombra, que abraça sua luz e sua escuridão sem se envergonhar, é livre de verdade. Essa liberdade toca a alma de um homem porque mostra a ele aquilo que ainda lhe falta. Ele se apaixona não apenas por ela, mas pela promessa de expansão que ela representa. Ao lado dela, ele sente que pode ser mais, que pode se despir das máscaras, que pode finalmente ser visto sem precisar fingir. E ser visto é o maior desejo escondido de qualquer alma. Mas há algo ainda mais profundo. O que toca um homem é quando uma mulher consegue unir firmeza e vulnerabilidade. Não a fragilidade que implora, mas a vulnerabilidade consciente, que se expõe sem medo porque sabe que continua inteira mesmo quando se mostra imperfeita. Essa combinação é devastadora, porque o homem reconhece nela sua própria humanidade, mas também se sente desafiado a elevar-se. Ele deseja essa mulher porque, ao lado dela, sua alma desperta. Não é apenas paixão, é lembrança de quem ele poderia ser. Você, que escuta essas palavras,
Talvez já tenha sentido isso. O poder de não precisar correr atrás, de não precisar se diminuir, de não precisar implorar, porque quando você está inteira, o homem sente. Ele sente que não pode brincar com sua presença, sente que não pode ignorar sua essência, sente que, se não cuidar, perderá algo que jamais encontrará de novo. É nesse ponto que ele se apaixona profundamente, não porque você se dobrou, mas porque permaneceu firme em sua própria verdade. Na psicologia do trauma, muitos homens carregam medos profundos da entrega. Foram ensinados a não sentir, a não chorar, a não mostrar fragilidade. Mas quando encontram uma mulher que toca sua alma, esses muros começam a rachar. Eles se permitem pela primeira vez imaginar que o amor pode ser espaço de cura, não de aprisionamento. Esse impacto é tão forte que se transforma em paixão, porque o verdadeiro amor não é fuga, é revelação. E o homem, ao sentir isso, não encontra apenas uma mulher, encontra a si mesmo. É por isso que algumas mulheres permanecem para sempre na memória de um homem, porque o que toca a alma dele não desaparece. A beleza pode passar, a juventude pode mudar, mas o impacto de ser tocado em sua essência é eterno. Ele pode tentar seguir em frente, pode buscar outras experiências, pode até fingir que esqueceu. Mas no inconsciente, aquela lembrança permanece como cicatriz luminosa, porque quando a alma é tocada, nunca retorna ao estado anterior. E você, ao compreender isso, descobre que não precisa aprender truques ou fórmulas para ser amada. Precisa apenas se reconhecer como mulher inteira. O que faz um homem se apaixonar profundamente não é o esforço em conquistá-lo, mas a coragem de não se perder tentando. Porque quando você se pertence, o amor que desperta nele não é superficial. É arquetípico, inevitável, transformador. O que realmente prende a alma de um homem não é o corpo que ele deseja tocar, mas a energia invisível que o obriga a se rever. Ele pode se encantar pela beleza, pode se deixar seduzir por gestos ou palavras, mas é a profundidade que o enraiza. Quando uma mulher fala a partir de sua verdade, mesmo em silêncio, sua presença se torna como um espelho que reflete o que ele não sabia que carregava. Ele vê nela sua própria sombra, seus medos, sua fragilidade, mas também sua possibilidade de expansão. É por isso que o impacto é tão arrebatador. Ela não é apenas uma mulher diante dele, ela é a ponte para algo maior que ele mesmo. Na teoria junguiana, esse encontro desperta a ânima, o feminino que habita o inconsciente do homem. Ao entrar em contato com essa força, ele sente que parte de sua alma perdida é devolvida. Não é um processo racional, é visceral. Ele pode resistir, pode até negar, mas sente no corpo e na mente que algo mudou. O desejo físico se mistura com o desejo espiritual. Ele não a busca apenas porque gosta, mas porque precisa, como quem precisa respirar. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual alguns homens, mesmo tentando seguir adiante, nunca esquecem certas mulheres, porque elas tocaram não apenas seu coração, mas sua essência. Você já percebeu como há mulheres que não precisam competir, não precisam gritar, não precisam mendigar atenção? Sua simples presença atrai. Isso acontece porque elas já não buscam ser aceitas. Elas já se aceitaram. Esse magnetismo é inconfundível. O homem sente, ainda que não saiba explicar, que ali está uma mulher que não será moldada ao capricho dele. E isso o fascina. Porque, paradoxalmente, o que o homem mais teme é também o que mais deseja, a mulher que ele não pode controlar. É nesse campo de tensão que a paixão profunda nasce. A filosofia estoica nos ensina que a liberdade é a única meta digna do homem que verdadeiramente vive,
Epicteto. Quando uma mulher encarna sua liberdade interior, ela se torna irresistível. O homem não se apaixona apenas por ela, mas pelo reflexo da liberdade que ele mesmo anseia. Ao lado dela, ele sente que pode baixar a armadura, que pode se permitir ser vulnerável sem ser destruído. Esse espaço é raro, e quando encontra, ele se apega como quem encontra água no deserto. Mas há algo ainda mais enigmático: o poder da vulnerabilidade consciente. Não aquela que implora ou que se derrama sem medida, mas a que se mostra com inteireza. A mulher que pode rir de suas próprias falhas, que admite suas feridas sem se envergonhar, que chora sem perder sua dignidade, toca um homem em profundidades que ele nunca explorou, porque ele vê nela algo que não ousa mostrar em si mesmo. E nesse reconhecimento, o desejo se torna inevitável. Ele não deseja apenas tê-la, deseja ser como ela, inteiro, humano, livre. Você, ouvindo isso, talvez já tenha experimentado essa sensação de um homem que parecia distante, fechado, frio e que de repente desmorona diante de um gesto simples, de uma palavra dita no momento certo, de um silêncio que o acolheu. Não foi acaso. Foi a alma dele respondendo ao chamado da sua. Esse chamado não nasce de estratégias, mas de autenticidade. Quanto mais você tenta ser algo que não é, menos o toca. Quanto mais se entrega ao que realmente é, mais profundamente entra nele. A psicologia moderna do trauma explica que muitos homens foram ensinados a reprimir sua parte sensível. Carregam feridas que os fazem temer intimidade. Mas quando encontram uma mulher que não exige, que não sufoca, que apenas é, essas defesas começam a cair. É nesse espaço que a paixão verdadeira se instala, porque finalmente ele sente que não precisa lutar para ser aceito. E o alívio dessa experiência é tão poderoso que se transforma em amor profundo. É por isso que tantas mulheres se enganam, acreditando que precisam ser perfeitas para conquistar. O homem não se apaixona pela perfeição, mas pela verdade. Não pela ausência de falhas, mas pela coragem de assumi-las. Não pela juventude eterna, mas pela intensidade do espírito. A mulher que toca a alma de um homem não é aquela que se esconde atrás de máscaras, mas a que se permite ser vista em sua totalidade. E quando isso acontece, ele não consegue esquecer. Pode até tentar substituir. Pode buscar outras experiências, mas em todas encontrará a ausência daquele impacto. Porque uma vez que a alma é tocada, não volta a dormir. Ele se apaixona profundamente, porque, através dela, encontrou a si mesmo. O que move um homem a se apaixonar não é a sedução efêmera, mas a experiência de ser atravessado por algo que não pode controlar. A mulher que toca sua alma não oferece apenas companhia. Ela desperta nele um sentido, uma sensação de destino, como se o encontro tivesse sido escrito em uma camada mais profunda da existência. É por isso que, mesmo em meio ao caos, mesmo entre tantas distrações, ele retorna sempre em pensamento para aquela presença. O corpo pode desejar muitas, mas a alma reconhece poucas. E quando reconhece, não há como escapar. Na leitura arquetípica de Jung, esse reconhecimento é uma convocação para a individuação. O homem sente que, diante daquela mulher, não pode permanecer dividido entre a persona que mostra ao mundo e a sombra que tenta esconder. Ela o obriga a confrontar-se, não com palavras, mas com a simples intensidade de sua energia. Ele percebe que, ao lado dela, não consegue sustentar suas máscaras, e isso
o assusta tanto quanto o fascina. Porque o inconsciente sabe, não se trata apenas de atração, mas de transformação. Ele não a deseja só por prazer, mas porque ela é chave de um portal interno que jamais abriria sozinho. Você já percebeu que o verdadeiro desejo é misturado com temor? Ele se aproxima porque sente vida, mas teme perder-se nessa vida. Esse medo não é sinal de fraqueza, mas prova da força do que ele sente. A mulher que toca a alma de um homem ativa nele o mesmo movimento que o fogo desperta na escuridão. Aquece e ilumina, mas também ameaça queimar. Ele sabe que, se entregar, nada será igual. E é exatamente isso que o atrai de forma tão visceral. A filosofia estoica nos lembra que não existe paixão verdadeira sem risco. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. O amor que nasce da alma não é fácil, não é simples, não é confortável. Ele desafia, expõe, exige coragem. É por isso que tantos homens resistem. Não é que não sintam, é que não suportam a profundidade. Mas aquele que ousa atravessar o medo descobre um tipo de amor que não se encontra em relações superficiais. Ele descobre o amor que reconstrói, que dá sentido, que marca para sempre. E o que desperta isso em você não são truques, nem estratégias calculadas, mas o simples fato de ser inteira. O homem percebe quando uma mulher não precisa mendigar, quando não precisa se ajustar ao molde dele, quando sua presença é completa em si mesma. Essa inteireza é a essência do feminino que toca o inconsciente masculino. Ele a deseja não porque ela o persegue, mas porque ela permanece imóvel em sua dignidade, como uma montanha que não se curva ao vento. Ele percebe que pode perder, e nesse risco nasce a paixão profunda. A psicologia do trauma mostra que muitos homens foram moldados para acreditar que a intimidade é perigosa. Foram ensinados a conter sentimentos, a evitar profundidade, a reduzir o amor a trocas superficiais. Mas quando encontram uma mulher que toca sua alma, toda essa construção desmorona. Eles experimentam algo que nunca aprenderam a nomear: paz dentro do caos. Essa experiência é tão rara que se torna inesquecível. Ele se apaixona não apenas pela mulher, mas pela sensação de finalmente estar em casa dentro de si mesmo. Você talvez já tenha notado isso. Um homem que parecia impenetrável, frio, distante, e que de repente se quebra diante de um gesto seu, de um olhar, de um silêncio. Não foi acaso. Foi o inconsciente dele respondendo a algo que sempre buscou. Foi sua alma dizendo a ele: aqui está a completude que você procura. E uma vez que essa chama é acesa, não há retorno. Ele pode tentar fugir, pode se esconder atrás de desculpas, mas nunca mais será o mesmo. O que realmente toca a alma de um homem é a mulher que não teme mostrar sua humanidade. A mulher que não precisa ser perfeita, mas que vive com intensidade, que ri alto, que chora sem vergonha, que ama sem mendigar. Essa autenticidade é como vinho raro. Quanto mais verdadeiro, mais inesquecível. Ele pode provar de muitos cálices, mas o sabor do que é real permanece na memória para sempre. E no fim, o segredo é simples e profundo. Não é sobre conquistá-lo, é sobre permanecer fiel a si mesma. O homem se apaixona profundamente quando percebe que, mesmo desejando-o, você não se perde para tê-lo. Quando sua vida não gira em torno dele, mas em torno de quem você é. Porque o que toca a alma dele é justamente isso: a liberdade de uma mulher que já se escolheu antes de ser escolhida. O que acende a paixão mais profunda em um homem
não é a mulher que se entrega inteira sem reservas, mas aquela que permanece enraizada em si mesma, mesmo quando o deseja. Ele pode admirar a beleza, pode se encantar com a doçura, mas é a independência luminosa que o desarma. A alma dele reconhece nessa mulher algo que transcende o comum, a energia de alguém que não precisa dele para existir, mas que, ainda assim, o escolhe. Esse gesto de escolha livre e não de necessidade é o que desperta nele um amor que se confunde com reverência. Na linguagem de Jung, a mulher que toca a alma de um homem desperta nele o caminho da individuação. Ela não é um prêmio a ser conquistado, mas um arquétipo vivo que o conduz à integração de sua psique. Ele se apaixona porque sente, diante dela, a oportunidade de se tornar inteiro. O encontro não é apenas relacional, é iniciático. A mulher que carrega sua própria sombra com dignidade, que não teme sua escuridão nem sua luz, oferece ao homem a visão de que ele também pode enfrentar a si mesmo sem colapsar. E esse reconhecimento é irresistível. Você já percebeu como, às vezes, um homem se mantém distante até encontrar alguém que o desafia a ser maior do que tem sido? Essa mulher não precisa falar muito, não precisa provar nada. Sua presença já é um chamado. O homem pode resistir, pode racionalizar, mas algo nele começa a se mover. Ele percebe que, se não se elevar, a perderá. E esse medo de perda não nasce do ego, mas da alma. Ele sabe que mulheres assim não aparecem sempre, e quando vão embora, deixam um vazio impossível de preencher. A filosofia estoica ilumina esse fenômeno. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Um homem, ao lado de uma mulher que toca sua alma, descobre pensamentos mais elevados, desejos mais nobres, sonhos mais profundos. Não é apenas paixão carnal, é transformação interior. Ele percebe que se tornou alguém melhor só por estar na presença dela. Essa percepção se fixa em sua mente e ele não consegue se afastar, porque já não é apenas sobre ela, é sobre quem ele é quando está com ela. E há algo ainda mais poderoso, a mulher que não tem medo da ausência. O homem percebe quando uma mulher não teme ficar sozinha, quando não mendiga companhia, quando pode sorrir mesmo na solidão. Esse é um dos maiores atrativos, porque o inconsciente masculino associa a independência feminina à abundância. Ele entende, mesmo que sem palavras, que essa mulher não precisa dele para preencher um vazio. E, paradoxalmente, é isso que o faz desejar ser presença na vida dela. Ele não quer ser muleta, quer ser escolhido. Na psicologia do trauma, muitos homens foram ensinados a confundir amor com poder. Querem conquistar para provar força, querem dominar para sentir controle. Mas quando encontram uma mulher que não se dobra, a lógica se rompe. Eles se apaixonam não porque conseguem possuí-la, mas porque percebem que nunca poderão possuí-la por inteiro. Essa impossibilidade se transforma em fascínio, e o fascínio em amor. Porque aquilo que não pode ser totalmente controlado se torna inesquecível. Você, ouvindo isso, talvez já tenha sentido em sua própria pele. Homens que passaram pela sua vida, mas nunca conseguiram esquecer você. Não foi sua aparência, não foram suas palavras decoradas, foi a energia da mulher que permaneceu fiel a si mesma. Essa força invisível é a verdadeira marca deixada na alma masculina. Ele pode seguir em frente, pode até construir outras histórias, mas em algum lugar de sua memória emocional, você permanece. Porque quando a alma é tocada, não há esquecimento. O que toca a alma de um homem
é a mulher que se permite ser paradoxal, forte e vulnerável, livre e acessível, doce e firme. Essa dança entre opostos cria uma intensidade que o desafia a permanecer. Ele sente que, ao lado dela, nunca cairá no tédio, nunca viverá o raso, nunca será apenas mais um. Ele sabe que precisa se reinventar para merecer estar ao lado dela. E esse movimento o apaixona, porque homens, no fundo, desejam ser desafiados a crescer. E é nesse ponto que a paixão verdadeira se transforma em compromisso. Não porque você pediu, mas porque ele reconheceu. Não porque você o pressionou, mas porque ele despertou. Ele entende que não pode perder a mulher que, sem esforço, revelou a ele sua própria alma. E essa compreensão não nasce da mente, nasce do coração. É o tipo de amor que não se explica, apenas se sente. A mulher que conhece essa verdade não mendiga. Ela sabe que o que a torna irresistível não é o esforço, mas a autenticidade. Não é a busca, mas a permanência em si. E o homem que encontra essa força não apenas se apaixona, ele se transforma. A mulher que reconhece seu valor não persegue, ela escolhe.